Sentidos. Voz dos Sentidos. Um programa inteiramente dedicado aos livros, às palavras e à poesia. Olá, amigos ouvintes, onde quer que se encontrem. É com muito gosto que vos dedicamos esta hora. Quinta-feira, a não perder, das 20 às 21 horas. Com Eduardo Jorge, Clara Oliveira e Maria Mar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Voz dos Sentidos, um programa cultural da Informédia Rádio dedicado aos livros, às palavras, à poesia, à música e à arte no seu todo. Nós somos Eduardo Jorge, Maria Mara e Clara Oliveira, estaremos na sua companhia até às 21 horas. Boa noite, Maria, boa noite, Clara, como é que estão? Bem dispostas? Estamos muito bem dispostas, já cá faltava uma chuvinha, veio hoje. É verdade. O Voz dos Sentidos apresenta hoje não um convidado, podiam ser 5, uma mão cheia, mas estão cá os que puderam vir, ou seja, quase todos, 4. Nós estamos assim, mas isso tem uma explicação. Os nossos escritores convidados integram um projeto denominado Orgânico, 5 poetas, a mesma causa. Vamos partilhar convosco o que nos contam desse lado, na antena do 106.3 FM, da Informédia Rádio e Televisão de Entre Douro e Voga, uma agradável conversa com figuras tão ilustres da literatura portuguesa. Para além da conversa sempre interessante que iremos ter, haverá espaço ainda no Voz dos Sentidos para o Minuto um Poema e também o Teatro de Voz. Uma boa noite para o António França de Pina, Silvio Silva, Alice Caetano e Ana Homem de Albergaria. Como é que estão? Muito bem, estamos obrigado. bem, muito bem. Um abraço também para o André Lamas Leite, que não pôde estar presente. Já vi que estão todos muito bem dispostos. É um prazer ter-vos cá no Voz dos Sentidos. Uma boa noite também para o David Cardoso e a Helena França, habituais presenças também no nosso programa. Boa noite. E depois das saudações e antes de começarmos a conversar, informamos os nossos ouvintes que nos podem contactar através das redes sociais e do nosso chat. É certo, Clara? Certo, sim, senhora. Podem seguir-nos através da emissão online em www.ifmtv.pt e também em 106.3 FM, na nossa página do Facebook, A Voz dos Sentidos. Ver e ouvir também em live stream espaço informédia.com. Um abraço aos nossos ouvintes e a todos os que acompanham estes poetas da excelência. Podem e devem colocar as vossas questões através do chat da Informédia. Seja um ouvinte participativo nesta nossa hora cheia de poesia e boa disposição. Não é, Maria? É esse mesmo. Caro ouvinte, faça do Voz dos Sentidos o seu programa. Lembre-se que vamos para o ar todas as quintas-feiras às 20 horas e contamos consigo para nos acompanhar nesta viagem. Não deixe de participar através das redes sociais, escrevendo-nos a sua mensagem. E agora vou pedir ao Edi que nos apresente o magnífico elenco de escritores responsável pelo Orgânico. Escritores esses que se juntaram a nós hoje no Voz dos Sentidos. Muito bem, Maria Mara, é para isso que vamos então começar a apresentação um a um. E vou começar pelo Silvio Silva. Nasceu em Castelões de Cepeda, no concelho de Paredes, a 15 de janeiro de 1979 e vive em Passos de Ferreira. É licenciado em Arquitetura e é amante da expressão plástica. Participou em diversas exposições coletivas e escreveu diversos textos para revistas, jornais e fóruns culturais, para além de moderar tertúlias com escritores consagrados. Seguimos de imediato para Alice Caetano, é licenciada em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Lisboa, professora do primeiro ciclo em Águeda, começou por publicar os seus primeiros poemas nos jornais da escola a pedido dos professores de português. Na adolescência publicou poemas e artigos de opinião durante vários anos nos jornais regionais Soberania do Povo de Águeda e Jornal da Bairrada de Oliveira do Bairro.
Mais tarde integrou a Associação de Jornalistas e Escritores da Bairrada. Realizou programas de rádio onde divulgou a sua poesia, bem como a poesia portuguesa na Rádio Botarel de Águeda. Promove eventos literários em Águeda e Aveiro. Tem participado na divulgação da sua poesia, da poesia portuguesa em Portugal e na Galiza, individualmente ou integrada no grupo poético de Aveiro ao qual pertence. Publicou o livro de poesia Depois do Ninho à Água, em 2008, o livro da prosa poética Maçã de Zinco, em 2011, o livro Arranja-me um Emprego, Crónicas e Poesia para Salvar o Dia, em coautoria, em 2013. Tem colaborações em diversas antologias da poesia portuguesa. Agora, Ana Homem de Albergaria, socióloga, exerce a sua profissão numa ONG europeia de luta contra a pobreza e a exclusão social. É amante da expressão plástica, realizou entre 2007 e 2013 8 exposições individuais de pintura. Editou o seu primeiro livro de poesia em 2010, data em que inicia um percurso enquanto escritora deste género literário, assim como declamadora, dinamizadora de saraus de poesia, tertúlias e outros eventos similares, em vários espaços culturais da área metropolitana do Porto, onde reside, e nos quais coabitam diferentes expressões artísticas em prol da democratização cultural, condição que considera fundamental para a vivência da cidadania plena, do ser total. Bibliografia na área da poesia nas seguintes obras: Do Tempo Horizontal, Nada Direi sobre o Silêncio, Silenciosas Alvoradas, Entre o Hoje e o Amanhã, Antologia da Nova Poética Portuguesa e Entre o Sono e o Sonho. Agora, André Lamas Leite, que não pôde hoje estar connosco, dizer que nasceu no Porto em 1977, cidade onde vive e trabalha. É professor de Ciências Jurídico-Criminais e de Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Apaixonado pela escrita, publicou em 2007 o seu primeiro livro de poesia, Breviário, em 2012, Profios e Adesivos, e em 2015, Deus e Outras Coisas Menores. E por último, António França de Pina. Nasceu em Oliveira das Meias em maio de 1952. Aí estudou até concluir o curso industrial na Escola Industrial e Comercial de Oliveira das Meias. Migrou para Águeda em 1969, onde se fixou até hoje. Cumpriu o serviço militar entre 73 e 75, vivendo com grande intensidade o 25 de abril. Atualmente é responsável pelo Departamento de Investigação e Desenvolvimento e pelo Departamento de Projeto de uma grande empresa de ferragens nacional. Consequências foi o seu primeiro livro, lançado em 2013, Raízes de Maio e Angústias, o segundo, lançado em 2015. E depois das apresentações, muito lidas assim à pressa, muito rapidamente. Parecia uma maratona. Era uma maratona. Jesus. Não me engasguei, é realmente verdade. E vamos iniciar então a conversa com os nossos convidados. Maria Mar, convido então a iniciar esta Muito obrigada. Conversa. Boa noite a todos. Boa noite. Enquanto ouvia a leitura das vossas biografias, apercebi-me que alguns de vocês residem em cidades diferentes. Estou a falar de Passos de Ferreira, do Porto, de Águeda. Como é que se juntaram? Isto foi uma ideia do Pina. A culpa é do Pina, vai ser ele a falar. Foi uma ideia Pina, do Pina então, que nos convidou. Mas enfim, a ideia era precisamente escrever um livro sem fins lucrativos, em que as pessoas pudessem participar e, de uma forma ou outra, também dar a entender... Mas antes do livro, como é que vocês se juntaram? Já se conheciam fisicamente? Foi através das redes sociais? Portanto, a primeira pessoa que eu abordei foi a Alice, a segunda pessoa que eu abordei foi a Ana Albergaria, e cada uma delas depois ficou incumbida de arranjar mais duas pessoas, uma cada uma, para que fossem 5, como os dedos da mão, costuma dizer. Era esse o objetivo, então. Exatamente. O que vos trouxe ao vós foi esse projeto de qual tu falas, e que tem o nome de Orgânico. 5 poetas, a mesma causa. Antes de mais, digam-me, como é que então surgiu o projeto? Nós conversámos, os três, numa noite de tertúlia em casa do Pina, e foi aí que começou o embrião. Sim. Não foi, Ana? Pronto, depois eu convidei o Silvio, a Ana convidou o André. E esse embrião era o quê, precisamente? Eu penso que a ideia... Um livro de poesia. Sim. O Pina poderá talvez explicar melhor a ideia que teve no início. Era mesmo ser poesia de intervenção, reivindicativa. E porquê é orgânico, já agora? O
tema, o título orgânico, portanto foi a Alice que o sugeriu e que foi, enfim, compreendido e também todos concordaram com ele e aceitaram de bom grado o nome. E assim ficou o orgânico, aliás foi o primeiro a ser escolhido e prevalece. E agora falem-me então da tal causa, que no fundo é a razão da vossa união. Eu creio que será melhor a Ana falar sobre isso, está mais habituada. Muito bem. É assim, a causa está por trás do que já foi dito. Portanto, a ideia inicial era escrever um livro de poesia que fosse além da poesia em si e que trouxesse alguma mensagem, alguma sensibilização agregada a ela, que permitisse refletir sobre o estado das coisas atuais, em termos sociais, sobretudo. Por isso é que tem a causa de contribuir com parte do valor que se conseguir com a venda desta obra, ajudar, apoiar instituições sociais, pronto, que não têm apoio do Estado e que vivem com ações de cidadania e de envolvimento das pessoas. Sim, de donativos, não é? Exatamente. Da vossa boa vontade também, não é? Exatamente. Portanto, é esse, sobretudo, o objetivo do livro, e o conteúdo e o teor dos poemas vai nesse sentido também, de alertar consciências para este tema. Sim. Apesar de uma mesma causa, são 5 pessoas, escrevem seguramente de forma diferente. E que diferenças é que vocês encontram? Conseguem ver isso? Sim, facilmente é perceptível não só nas palavras que nós usamos e depois no pensamento que nós elaboramos. Somos 5 pessoas com idades diferentes, com culturas diferentes, com maneiras de ser diferentes e que naturalmente com maneiras de ser e vivências diferentes. Obrigatoriamente traduziria em poemas completamente distintos, daí a parte também da palavra orgânico, porque naturalmente como são várias situações, várias palavras, daria obrigatoriamente o orgânico, porque quando só é um, é muito monótono, porque existe uma identidade do escritor do princípio ao fim, e aqui não existe. Uma árvore tem vários ramos, não é? Sim, são todos diferentes. E todos diferentes. É esse o conceito. E as mãos? E as mãos têm 5 dedos. Os tais 5 dedos são todos diferentes. Eu vejo ali o António a sorrir-se todo, que ele está satisfeitíssimo. Agora, digam-me uma coisa, e provavelmente terá que ser de uma forma separada. A poesia, como é que acontece? É um clique? Nasce com ela dentro de nós? Isso, em algum momento ela aparece? Como é que nasce a poesia em nós? E em vós, neste caso? Sim, separadamente, que eu creio que isso é uma pergunta muito pessoal. Eu posso dar a minha opinião no que diz respeito a isto. Primeiro temos que gostar de palavras, porque se nós não gostarmos de palavras, nada depois cresce a partir daí. Quando nós gostamos de palavras, obrigatoriamente temos que gostar de pensar. Juntando estas duas palavras, obrigatoriamente temos poesia. E é exatamente isto para que serve a poesia. E é exatamente isso que nós 5 sentimos. De estes textos que elaboram pensamentos e que incorporam a palavras. Mas quando é que tu sentiste que gostavas de palavras? Quando a minha mãe me obrigava a ler. Tiveste que gostar, foste obrigado. No meu caso foi obrigatório mesmo. E tu, Ana? No meu caso começou muito cedo o gosto pela escrita. No entanto, eu penso que escrever poesia é mais uma forma de estar na vida para mim do que propriamente algo que eu encaro como uma profissão que nunca será para mim ou como uma obrigatoriedade. É uma extensão. É uma extensão de mim própria, é uma forma de comunicação simplesmente como são os meus quadros ou outra forma qualquer que eu tenho de exprimir. Como estarmos aqui, não é? Exatamente. E tu, Alice? Não sei explicar muito bem. Sei que desde muito nova gostava sempre muito de ler e depois, gostando muito de ler, também comecei a gostar de escrever e foi através da poesia que foi talvez a linguagem que eu encontrei para mostrar aquilo que eu sinto, sobretudo que está dentro de mim, do pensamento. Eu acho que escrevo sobre tudo, sobre a vida. É a tua percepção da realidade, a forma que tu tens de comunicar. Não sei explicar melhor que isto. Linguagem, é isso. António, chegou a tua vez. Eu ia dizer precisamente isso que a Alice acabou de dizer, é escrever sobre a vida, principalmente. Quer seja a parte do amor, quer seja a parte da vida propriamente dita, profissionalmente.
e também enfim, dos problemas que existem nos outros, que nós vemos diariamente, que já disse algumas vezes, que das coisas que me custam na vida é, por exemplo, ver pessoas a vasculhar os contentores de lixo. E, portanto, escrevo eu para sentir e para obrigar a sentir, ou pelo menos para tentar que as pessoas consigam também entender um bocado isso daquilo que nós queremos transmitir, exatamente. Bem, chegou o momento aí de uma musiquinha, não é, Sr. Edi? Pronto, querem uma musiquinha, vamos a ela. Escolhemos Jorge Palma para ouvir em Soltos do Chão. Pode ser? Vamos soltar-nos do chão então. Dá-me essas mãos tão frias, as minhas também estão a precisar de calor. Há que avermelhar a noite, iluminar o caminho, e então logo se verá como é que se chega ao rio. O teu olhar cintila, assim como se fosses uma estrela polar. E eu alinho no prazer de te ter como guia. Vamos saltar os andaimes do castelo ao Rocio, e embora lá passar a barra nesta valsa rudimentar. Vamos reinventar o dia claro antes da penumbra voltar. Vamos assombrar os marinheiros, pô-los todos em turbilhão. Somos ilusionistas das marés, dançamos soltos do chão. A tua voz sussurra, circula entre os meus sonhos e o meu longo acordar. Encontrei-te ainda há pouco entre cubos de gelo. Nunca existirão janelas para nos separar. E embora lá passar a barra nesta valsa rudimentar, vamos reinventar o dia claro antes da penumbra voltar. Vamos assombrar os marinheiros, pô-los todos em turbilhão. Somos ilusionistas das marés, dançamos soltos do chão. E embora lá passar a barra nesta valsa rudimentar, vamos reinventar o dia claro antes da penumbra voltar. Vamos assombrar os marinheiros, pô-los todos em turbilhão. Somos ilusionistas das marés, dançamos soltos do chão. Bem, foi a bonita canção de Jorge Palma, em Soltos do Chão. Estamos a conversa com o naipe de escritores que decidiram em conjunto reunir uma coletânea de poemas, uma obra que tem o nome de Orgânico. 5 poetas, a mesma causa. É o título deste livro e estão connosco hoje aqui no Voz dos Sentidos para nos falarem deste projeto poético.
Eu pergunto, esta obra já tem data marcada para a sua apresentação? Onde é que vai ser apresentada e quando? Eu pergunto. Ora bem, já tem data marcada para o dia 23 de maio, portanto 23 deste mês. Vai ser na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira das Meias. Está a ser organizada essa mesma apresentação pela minha irmã Helena França e, portanto, conto convosco para poderem assistir e comprar também o orgânico, que com certeza terá uma leitura interessante para aqueles que realmente gostam da poesia ou que amam a poesia. Muito bem. Uma vez que ela está revestida de um propósito solidário, até onde é que pensam chegar com esta obra? Até para onde é que estão a pensar e com ela? Aquilo que nós temos em comum é precisamente deixar que cada um também, só por si, trate das apresentações futuras, onde bem entender, com a colaboração de todos os outros elementos. Portanto, enfim, cada um poderá responder por si em relação a essa situação. Exato. Olha, eu agora ia convidar um de vocês, neste caso pode ser a Ana Homem da Albergaria, para um poema. Pode ser, Ana? Sim. Do orgânico? Ou orgânico, um poema de outra pessoa? Um à tua escolha, pode ser um qualquer que tu queiras. Sim. Do orgânico ou não? Eu acho que faz sentido que seja do orgânico, penso eu. Pronto, então eu vou ler um que traz a mensagem principal que eu quero passar em todos eles, que é assim o mais terra a terra. Chama-se Abril sem flor. É hora, meu povo, é hora de desfazer este coágulo de indiferença, este bloqueio de ser não ser, nem pó na memória, nem ácaro sobrevivente no maior dos Lusíadas. É hora, meu povo, é hora de acordar. É hora de reconquistar a nossa terra e o nosso mar. É hora de lançar a rede e recuperar a nossa voz. Quem tem de enfrentar o Adamastor somos nós. É hora de reescrever a palavra glória, essa quimera submersa na nossa história. É hora, meu povo. Temos pouco tempo. Os nossos filhos, por onde vão? O sol já desce na linha do mar e há muito que remar. São muitos os náufragos, muitos os perdidos. São muitos os gritos, muitos os gemidos. São muitos os abandonados, são muitos os que nos estão a afogar. É hora de enterrar os mortos nesta noite de indignidade, mas ainda há tempo de renovar a esperança na humanidade. Chega de silêncio cansado, de choro abafado, de olhar envergonhado. Não há tempo para lamentos. É tarde, meu povo, é tarde. Não vemos? A nossa apatia foi o cancro que quase matou este país. Mas ainda temos mãos, temos braços, temos coração, e temos razão. Há muito a fazer. Não estamos sós. Há sempre uma caravela lusitana a reconstruir por todos nós. É hora de pedir perdão aos poetas da Revolução, aos capitães de Abril, aos mártires que gritaram liberdade em silêncio, sem trair nenhum irmão. É hora, meu povo. É hora de honrar a nossa pátria com a nossa revolta. Que de novo não se veja sangue em nenhuma mão. Sem armas, sem cravos, sem flor. Que a única arma seja a voz unida de Portugal e que se cante o amor. Muito bem, emocionante. Eu de repente lembrei-me... Muito bem dito por Ana Homem de Albergaria. Sentido, É abrir os nossos poemas hoje. Eu de repente lembrei-me de um verso que é: o povo unido jamais será vencido. Como sabem, o papel principal neste programa, desde a sua criação, é da poesia. E eu vou pedir a cada um de vocês que me digam qual o significado da poesia na vossa vida em apenas uma frase. Não é fácil, mas... E assim, sem pensar muito, vou começar aqui pelo Sílvio. Ora bem, isto, assim a seco e a frio, uma pergunta destas é muito complicada, mas o que me vem neste momento à memória é uma frase muito simples, que é procurar sentimentos. Ana? É escutar o meu silêncio. Posso dizer só uma palavra? Alice, força. Respiração. Boa. António. O orgânico, para obrigar a sentir. Muito bem. Algum de vocês sente a escrita como um vício?
Um vício saudável, é claro, mas um vício. Acho que sim. Não. Silvio. Ora bem, no meu caso não é um vício, é uma necessidade, não é? Porque um vício nós não podemos passar sem ele. Eu, naturalmente, que passo o meu dia-a-dia a trabalhar noutras áreas a não ser a escrita. E só no final do dia, depois do jantar, aí sim, pego nas palavras e tento encaixá-las dentro do Word e fazer frases. Mas ao longo do dia sentes a poesia a querer aflorar? Se a poesia procura sentimentos que nós encaixamos no dia-a-dia, obrigatoriamente é isso que eu sinto, claro. Alguém quer mais dizer alguma coisa sobre? Para mim não é um vício, porque eu não sou dependente dela, nem ela depende de mim para existir, portanto. Para mim eu disse que era ouvir o meu silêncio porque a poesia para mim só surge ou só acontece nos momentos em que eu sinto essa necessidade. A reflexão, não é? A reflexão, a introspeção e uma forma de chegar aos outros pelas palavras. E não é todos os dias que me apetece chegar aos outros. E não é todos os dias que me apetece ouvir o silêncio. Oh, Ana, e não será às vezes uma forma de chegar a ti própria? Obviamente, o meu silêncio, não é? A relação, porque eu vejo-me a mim nos outros e vejo os outros em mim, não é? Nós somos o espelho do que nos rodeia e ao mesmo tempo somos o que nos rodeia também é o reflexo de nós. E a poesia, para mim, é a reconstrução da minha interpretação da vida e das relações humanas que transporto em momentos em que estou no meu silêncio, por isso não gosto de escrever num café, nem gosto de escrever quando quero transmitir algo que não sei transmitir de outra forma. Portanto, não é um vício. Pode ser uma necessidade em alguns momentos, mas não é um vício que eu tenha necessidade todos os dias de escrever, não é? Alice. Para mim é. Sendo respiração tem que ser mesmo. Pois, realmente, não tinha pensado nisso, mas é. Eu acho que muitas vezes as pessoas que escrevem, é o meu caso, têm dificuldades em explicarem, falando, se calhar é mais fácil escrevendo, porque trago sempre comigo qualquer coisa para apontamento, porque a qualquer momento vejo coisas que me acontecem e isto tenho que tomar nota disto. E quantas vezes me deito a pensar em coisas e tenho, naquele momento não dá, porque ou estou muito cansada e não consigo tomar nota, e penso amanhã de manhã vou-me lembrar disto e depois já me esqueci. Passou. Já foi. E tenho sempre ou que ler ou escrever qualquer coisa todos os dias. Por isso é que se calhar a palavra pode não ser vício, mas talvez seja o Silvio diz necessidade, a Ana também diz necessidade, se calhar há aqui sinónimos. É uma questão de terminologia, talvez. Pina. Ora bem, eu, por necessidade, eu também acho que não. De qualquer forma, normalmente escrevo, quando as palavras me vêm à ideia, escrevo e gosto de escrever. Quer seja de manhã, quer seja à tarde, quer seja à noite, muitas vezes a dormir, já tem acontecido, levantar-me e normalmente saio do quarto e vou escrever no outro lado, porque aquilo que a Alice acabou de dizer é evidente, mas isso é com qualquer um, é no dia seguinte, uma pessoa tenta memorizar várias vezes, mas no dia seguinte não vem rigorosamente nada. Nem vem com o mesmo sentido. Exato. Pode não ser um vício para todos, mas uma coisa eu sei que vocês não vão contrariar. É uma paixão para todos. Sim. É isso mesmo. Eu sublinho. Abby, passo-te a palavra. Olha, antes de retomarmos a conversa com estes nossos amigos escritores, eu ia convidar a Alice Caetano para nos ler um poema também. Vou ler um poema do Orgânico. Os meus poemas neste livro são muito diferentes uns dos outros, então escolhi o que eu dedico à minha heroína, que é a Catarina Eufémia, e que começa com um verso da canção que o Zeca lhe cantou. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. A viu nascer e a viu morrer sobre a terra escura. Morreu uma mulher que nasceu. Nasceu uma mulher para morrer, com um filho ao colo e outro filho no ventre. Nasceu uma mulher ceifeira, mãe da luta pelo pão dos filhos de todas as ceifeiras. Morreu uma mulher bandeira, mãe de todas as mulheres mortas na hora da sesta, que é a hora em que o corpo mais dói. Tocaram sinos. Gritaram-se palavras quase em silêncio, sinónimas de injustiça e cobardia. Papoilas sangraram no vento do Alentejo que chorava. Catarina não respirava. Um filho não entendia nada e o outro asfixiava.
Foi então que lhe tiraram o lenço suado e o seu nome se tornou maior. Não morreu uma mulher. Nasceu um símbolo de resistência e de combate. E nasceu uma canção de cantar. Muito bem, vamos prosseguir então a conversa, Clara. E voltamos então ao orgânico. Acho que temos estado sempre a rondar o orgânico. Eu gostava que vocês me explicassem um bocadinho os bastidores da criação aqui do livro, não é? Como é que vocês fazem? Vocês juntam-se, as tais tertúlias a 5, como é que tem sido? Eu posso dizer alguma coisa, mas enfim, é muito difícil. E é tão difícil que nunca estivemos os 5, é curioso. Que interessante. Portanto, normalmente, enfim, entramos em contacto. Querer é poder. Mas, e realmente as comunicações de agora são também redes sociais. que é possível, desde que as pessoas tenham vontade, é possível conseguirmos aquilo que nos propusemos fazer. Exatamente. Porquê Oliveira das Mães? Porquê a Biblioteca de Oliveira das Mães? Alguma razão Oliveira especial? das Mães foi a terra onde eu nasci. Como tive a ideia de avançar com o orgânico em coautoria, é evidente, Fez sentido. fez sentido Todo o fazê-lo sentido. em Oliveira das Mães e também porque todos concordaram com isso. Foi a votação, então. Não houve. Não, portanto, foi. Entretanto, depois faremos apresentações noutros sítios. Claro, obviamente. Sim, sim, lugares. sim. O António já falou nisso, não é? Depois de cada um, no fundo, na área. Eu não sei se posso Onde? acrescentar uma Sim, coisa. sim, claro. À forma como se organizou. Não sei se já terminaste também, Pina. Já eu falo pouco. Claro que por trás disto existe sempre uma equipa, além de nós os escritores, senão as coisas não aconteciam. E a Rita Pina, a filha do António, teve uma função primordial, foi quem organizou, quem fez todo o livro em si, quem o preparou, digamos assim, para ser... E a autoria da capa. E a autoria da de capa, todas as tudo as isso. páginas Pronto. é dela. Muito obrigada, Rita, tem um trabalho espetacular. Obrigada, Rita. Tens de estar orgulhosa do teu trabalho gratuito, gracioso, que nós todos agradecemos. Temos outra pessoa a quem temos que agradecer e que vai fazer parte logo do início do livro e que é fundamental, que é o prefaciador, que vai ser o Dr. Luís Quintino, para quem mandamos todos um abraço. Beijinhos, Quintino. Exatamente. É uma pessoa especial, sem dúvida. Claro, o Dr. Luís e Quintino. todos nós tivemos a liberdade, porque o mentor da ideia, o Pina, é uma pessoa assim. Penso que houve aqui muita democracia, como nós defendemos. E generosidade. E generosidade, e pronto. E tudo se faz com as distâncias, mas com as proximidades das novas tecnologias. Só queria dizer que tentamos, ninguém ficou constrangido em fazer um ou outro poema, todos tiveram a liberdade de fazer a poesia que quis. No entanto, previamente, quando foi possível, dissemos, olha, eu vou fazer mais ou menos nesta área, vou abordar o suicídio, vou abordar a imigração, vou abordar os sem-abrigo, vou abordar, pronto. E enviámos os poemas para todos lerem. No final, é o que está, foi o melhor de nós e Claro. o importante é a causa também e a o mensagem. objetivo. Unanimidade. E costuma-se dizer que o resultado final vai muito para além da soma das Exatamente. partes. É isso mesmo. Eu creio que íamos para mais um poema, certo? Agora é o Pina. Não, agora eu tinha aqui o Silvio, não era? O Silvio Santos. É o Silvio Santos. Exatamente. Silvio Silva. Silvio Silva, sim. Não sabia onde é que fui buscar o Santos. Já te mudaram o nome. Ele tem cara de santo, mas não é. Quem é que falou no Pina? Foi Alice. Fui eu, pensava que Alice. estava no Foi Alice. alinhamento, mas enganei-me, não é Mas alinhamento. o Pina também pode ler um poema. Claro. Quando chegar ao minuto um poema. Não é isso? Agora é o Vamos Silvio. lá, Silvio, então. Ora bem, o título é Olhos Moles. Pantufas escuras espalhadas pelo céu, olhos moles metidos no cartão. Chove. O vento a mamão que espoveteia a cidade, um pedaço de ferro que abana as montanhas. A penúria levanta-se, ergue a fome, estica as dívidas e massageia o medo. Por fim para, boceja, olha em frente. A luz dos candeeiros ilumina-lhe a sombra. O tempo é um vagão que procura a estação. O cansaço chega-lhe então em cataratas, em cavalgadas contínuas, e mastiga-lhe os ossos. Vira-se, ajoelha-se, penteia o cabelo
e arrasta-se até ao vidro. Muito bem, Silvio Silva, também merece uma salva de palmas. E avançamos agora para a rubrica Um Minuto, um Poema, com poemas de... Eu vou trazer Bernardete Costa. E traz muito bem. E trago muito bem, não é? O David Cardoso possivelmente vai trazer alguém também conhecido, não é? Emílio Miranda, não é conhecido. Miranda? Emílio Miranda. Emílio Miranda, Ana Homem de Albergaria. Vai trazer Trago António da Silva Melo, Silva um amigo Melo. e poeta. E já agora Eu irei ler depois um poema um dos elementos do orgânico que não está presente, que é o André Lamas Leite. Pronto, e o Pina também quer ler um poema. Vai ler um poema dele. Também tem um António Façanha, mas bem. Quem é esse Então- senhor? Esse senhor é um mentor, Muito bem, então vamos começar pelo poema de Bernardete Costa, do seu livro Cânticos de Sedução. O título do poema de Bernardete chama-se Sou um Rio. Como sou rio, sou pássaro livre, e rio e pássaro não são missionários de pregação. Trocamos as vogais no fim da linha e corremos e voamos, cada qual em sua deslocada direção. Um rio prenhe de vida e de morte o início de uma nascente, cada dia que passa, como a própria corrente, é um dia a menos para me fazer ave. Sendo o rio espanta-me o mar que, com o norte nas ondas, sem se saber conter, como a vida quando tranca a alegria no céu. Como um rio mergulho no espelho da água, sem dor. Sou um rio, um anagrama para a decifração do amor, que nos agasalha da morte, nesta incapacidade de cada um de nós ser para o que nasceu. Um beijinho para a Bernardete Um Costa. beijinho, Um que gosto abraço. dela. Cânticos de Sedução. É Beijinho uma miúdo. querida. E agora avançamos para o Quarenta e poema nove. de David Cardoso, não é isso? Pode ser, David? Hoje ficarei calado. Hoje nada direi, ficarei calado a pensar na importância das palavras. Talvez amanhã as que disser sejam mais belas do que as que hoje pensei. Na verdade, também não sei se há palavras mais belas do que as outras. Talvez a beleza esteja apenas no que se sente quando se dizem e não no que se diz. Ou talvez esteja na forma como se diz, o que se sente. Às vezes pergunto-me o que é mais importante, se o sentimento verdadeiro, independente de quaisquer palavras, se as palavras belas desprovidas de sentimento. Julgo que haverá defensores de ambas as ideias. Quanto a mim, sei apenas que não me interessa o que cada um pensa, mas o que me faz sentir cada uma das palavras pensadas por mim. Sim, senhora. Muito bem. Vamos seguir com a Ana. Pode ser, com um poema de António da Silva Melo, do livro Profundos. Chama-se Destinatário. Chama-me poeta, e de poeta me carrego. Deram-me este perfil e risos doentes, entristecidos. Pelo mar voa dentro esse medonho assombro que nunca a mim se confessa. Posso ter a grandeza de tudo na ponta dos dedos, mas não me basta. Nem a grossa chuva faz recuar o som do que digo, e todas as palavras saem irrepetíveis. Vejo finalmente o lugar do medo, tenho a porta do fim à espreita, e as penas de todos levo, de grandes a pequenas. Muito bem. Beijinho para ele também. Beijinho para António da Silva Melo. Homem de Albergaria, ler um poema de António da Silva Melo. E agora Alice Caetano. Vou então ler um poema que vai fazer parte deste livro orgânico, de André Lamas Leite, que é o nosso quinto elemento que nos está presente. O risco da humanidade. Há riscos e linhas, inultrapassáveis por natureza, pela maneira como as coisas são aí, dignidade, decência, ser humano. Será destino bendito ultrapassar riscos e convenções? Acaso não fossem os limites que certeza nos acudiria que o sol acordaria nascente e dormiria a poente, ou que a luz atravessaria o vidro, ou que o rio buscaria a foz por instinto? Se o mar buscasse o rio, como poderíamos beber água salgada e matar a sede que nos consome? Beijinho, André. Beijinho, André. Bem, um grande abraço para o André Lamas Leite, o único dos 5 que não pôde estar presente hoje. Avançamos agora para o poema de António França de Pina. António. Bem, vou tentar. O poema chama-se Aquilo que os outros são. Olhamos constrangidos
os desfavorecidos, os magros de mesa e de vida, os simples, os que não têm condição. E esboçamos poemas com palavras de amargura no rosto de cada homem, na nudez prenhe de convicção. Sentimos amarga a paz doce em que habitamos, numa esmola que deixamos, ou um sorriso dolente numa réstia de pão. Depois subimos destemidos as pálpebras delicadas, onde as brisas têm cardos e onde mora humilhada a exceção, para que as pessoas como nós possam olhar do horizonte da mágoa e da tristeza e ver aquilo que na realidade os outros são. Muito bem, que António França de Pina também merece um aplauso nosso, aliás, porque aqui respira-se poesia, não é? Dizer é apenas lá para casa, para aqueles que nos escutam, que se pretenderem que sejam lidos aqui poemas, é só enviarem para o nosso endereço de e-mail vozdosentidos2@gmail.com. E antes de avançarmos, e porque estamos a falar de poesia, de momento poético, nada melhor que de vos trazer a todos uma surpresa, uma agradável surpresa. Há pouco falaram aí no vosso prefaciador, do vosso livro orgânico. Muito boa noite. Sim, boa noite. Muito boa noite, Dr. Luís Quintino. Como está? Passou Como bem, está? senhor? Obrigado. Consigo também? Está tudo bem? Muito bem, Dr. Luís Quintino. Estamos aqui na presença de 5 ou 4 excelentes escritores. Eu disse, a literatura portuguesa está no alto, não é? Aqui com a presença deles no nosso programa. E este quadro de escritores não ficaria completo com a presença também, embora telefonicamente, do Dr. Luís Quintino. É um prazer para nós tê-lo aqui mais uma vez. E agora, olha, só lhe peço apenas algumas palavras para esta gente magnífica que aqui está. Está bem, olha, em primeiro lugar eu quero felicitá-lo por ter junto de si esses autores que são autores muito especiais. Alguns eu conheço melhor, outros conheço menos, mas como me pediram para fazer um prefácio para este livro, que eu aproveito para deixar a informação aí aos seus convidados que acabei há bocado de eu enviar para os e-mails da Albergaria e do António F. de Pina, porque os outros e-mails eu não tenho. Portanto, eu enviei-lhes o prefácio, que era isso que eles procuravam e desejavam. Eu não tive muita dificuldade. Eles agradecem. Agradecem, está bem. Não tenho nada que agradecer, porque eu já tinha... quem estava em falta era eu, porque eu tinha dito que fazia, e por isso... Foi um desafio muito interessante e eu deixo-lhe... Não se pode resumir um livro numa frase. Isso é utópico, quanto mais um livro que tem 5 autores. Mas eu escrevi no prefácio uma frase que vou ler e que de alguma forma, no meu ponto de vista, resume um pouco da alma do livro. E eu escrevi no prefácio uma frase que diz isto: este livro é para mim um mosaico de muitas cores, entre pungentes gritos de amor e uma teimosa febre de solidariedade. Porque, de facto, o livro é atravessado por estes dois elementos, por estes gritos que eles vão deixando em torno dos seus poemas, das suas estrofes, mas também uma preocupação e um inconformismo enorme com a solidariedade, com a injustiça, e por isso este livro é um livro que eu considero especial, é muito especial. Tive muito prazer em trabalhar este prefácio para eles. Claro que não estou à altura deles, mas fiz o meu melhor. Pronto, tentei fazer o meu melhor. E fez muito bem, Dr. Luís Quintino. Eles alguns não conseguem ouvir, mas pronto, eu estou aqui a servir de interlocutor, pelo menos. Para além disso, dizer, e agora permita-me que anuncie, que o seu livro, Talismã, assim falando, e sou eu que eu digo, A Geometria do Amor, vai estar muito proximamente, já não estamos muito longe disso, no próximo dia 13 de junho, em Viana do Castelo. É isso, Dr. Luís Quintino? É assim. Estamos a preparar isso.
com a ajuda de pessoas muito amigas e que fazem o favor de me ajudar. Tenho lá muitos amigos ligados às poesias, ligados às palavras, e penso que vai ser um momento, mais um momento interessante em torno do meu livro e das ideias que ele tenta deixar no coração das pessoas. No fundo é isso. Muito bem, Dr. Luís Quintino, olha, um grande abraço para si, e eles também aqui o mandam, podem despedir-se. Um abraço. Está bem, obrigado. Si. Um grande abraço também para eles. Um grande abraço também para todos. E para si também, muito obrigado, que está sempre a fazer programas muito interessantes de rádio. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês, está bem? Muito obrigado. Ora é essa. Adeus. Foi o Dr. Luís Quintino, então, também a deixar aqui uma palavra para vocês, referente a esse livro que vai ser lançado em Oliveira das Meias, orgânico, 5 poetas por uma causa, ou a mesma causa. E vamos continuar, Maria Mar, porque ainda temos mais coisas para conversar. Exatamente, não é? Tal como tu estavas a relembrar, nunca é demais, a apresentação do orgânico 5 poetas, a mesma causa, vai decorrer a 23 de maio na Biblioteca Ferreira de Castro, em Oliveira das Meias, e este livro tem por objetivo despertar consciências e, como utilidade, apoiar associações através do valor angariado na sua venda. Voltando à nossa conversa, que tipo de associações é que podem beneficiar com este apoio? Quem me quer responder? Cada um de nós terá a liberdade, porque assim decidimos em conjunto, de identificar uma ou mais que uma instituições a quem queira fazer chegar parte do valor da venda do orgânico. O difícil será escolher, não é? Difícil será escolher, embora alguns de nós já o tenham feito. Eu não tenho problema nenhum em dizer que pelo menos esta tenho a certeza que vou apoiar. É difícil, de facto, a seleção. Sobretudo eu trabalho na área social, portanto, imensas instituições que fazem trabalhos maravilhosos e que gostaríamos de apoiar. Mas se não servir para apoiar tanto como gostaríamos, que sirva de exemplo, para que seja um contágio positivo e que a ideia chegue a outras pessoas e que se replique, porque existe muito a fazer. Eu, pessoalmente, optei por apoiar, pelo menos nesta primeira fase, o Telefone da Amizade, que é uma associação sem fins lucrativos, que não tem qualquer tipo de apoio. E neste momento de crise que estamos a passar, as tentativas de suicídio são imensas. Os suicídios em Portugal são brutais em termos numéricos. As pessoas com depressões, com necessidade de falar com alguém, e a solidão é o grande flagelo desta crise. Não é só a crise económica, mas a crise de valores. Portanto, eu, sem qualquer sombra de dúvida, vou apoiar, pelo menos em parte, esta instituição, e depois não sei se apoiarei outras, dependendo de como as coisas vão correr. E uma voz amiga pode fazer toda a diferença. Num dia mau, não é? Isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alice Catano. Nós vamos apoiar, temos já combinado, eu e o Pina, como somos da Águeda, uma associação cultural para já está escolhida, que é o Orfeão da Águeda. Depois talvez... a cultura, que nesta altura de crise também... a seguir, sim. Essa está escolhida já. No meu caso, vou apoiar a Silvia Cardoso, que é uma instituição que ajuda os mais desfavorecidos. Muito bem. Por que vias é que os interessados podem adquirir este livro? Bem, nós temos uma página no Facebook. Alusiva à vossa obra? Especificamente para o orgânico. Exatamente, mas, portanto, de outra forma, eu sinceramente também não pensei muito nisso, particularmente. Teremos sempre nos lançamentos, claro. Exatamente. Portanto, serão os momentos privilegiados de fazer chegar o livro às mãos das pessoas e de o poder adquirir. No entanto, todos nós depois poderemos desenvolver estratégias encontrar outras plataformas, podemos, enfim, está tudo ainda em definição. Mas nós queremos não só, queremos vender o livro porque a causa é meritória, mas queremos também, ao mesmo tempo que estamos a fazer esta ação de beneficência, queremos aproveitar esses momentos para sensibilizar e para pôr as pessoas a pensar sobre as coisas. Portanto, vamos tentar ao máximo dinamizar o livro
e nesses momentos fazê-lo. Também, se calhar que venham até vós também, não é? Que sim, as pessoas e queremos convidar as pessoas a vir até nós em todos os momentos em que o apresentarmos, para poderem adquirir e connosco partilhá-lo, não é? Sim. E já agora também acrescentar que estamos a pensar também em fazer uma apresentação aqui em São João da Madeira, por data ainda a definir. Contamos depois também com a ajuda e com a colaboração do Dr. Quintino. Portanto, será sempre fácil adquirir o orgânico. Querendo, será fácil, exatamente, sem dúvida. Exatamente. Eu acho que íamos fazer o teatro de voz. Teatro de voz. É uma brincadeira, aligeira um bocadinho, não é? E Vamos temos então, tempo. isto é um texto de Almeida Isto é um Almeida texto Garrett, de Almeida não é? Garrett, Vamos lá, exatamente. então. Reginaldo, pajem del rei tão querido, não sei porquê, Reginaldo, te chamam o atrevido. Porque me atrevi, senhora, a querer o ofendido. Não foras tu tão cobarde que já dormiras comigo? Senhora, zombais de mim porque sou vosso cativo. Eu não no digo zombando, que deveras te lo digo. Pois quando quereis, infanta, que vá pelo prometido, Entre las 10 e las 11 que el rei não seja sentido. Ainda não era sol posto, Reginaldo adormecido. As 10 não eram bem dadas, Reginaldo já erguido. Calçou sapatos de pano, que del rei não fosse ouvido. Foi-se à câmara da infanta, deu-lhe um ai, deu-lhe um gemido. Quem suspira a essa porta? Quem será o atrevido? é Reginaldo, senhora, que vem pelo prometido. Levantai-vos, minhas aias, que assim Deus vos dê marido, e ide abrir mansinho a porta, que el rei não seja sentido. Vela ao pajem toda a noite, por manhã é adormecido. Chamava ao rei que chamava, que lhe desse o seu vestido. Reginaldo não responde, alguma tem sucedido. Ou está morto o meu pajem, ou grande traição há sido. Respondem os vassalos que tudo tinham sentido. Morto não é Reginaldo, de sono estará perdido. Vestiu-se el rei muito à pressa e leva um punhal consigo. Vai correndo sala e sala, abrindo porta e postigo. Chega ao camarim da infanta, entrou sem fazer ruído. Dormiam tão sossegados como mulher e marido. De nada do que se passava, de nada davam sentido. Acudiram os vassalos, que viram a el rei perdido. Nunca vossa majestade mata um homem adormecido. Tira el rei seu punhal de ouro, deixa entre os dois metido. O cabo para a princesa, para Reginaldo o bico. Ia-se a virar o pajem, sentiu-se cortar-se no fio. Acorda já, senhor, bela infanta, triste sono tens dormido. Olha o punhal de teu pai, que entre nós está metido. Calte daí, Reginaldo, não sejas tão dolorido. Vai já deitar-te a seus pés, que el rei é bom e sofrido. Para o mal que temos feito, não há senão um castigo. Mas se el rei mandar matar-te, eu hei de morrer contigo. De onde vens, Reginaldo? Senhor de caçar-se ouvindo. Que é da caça que caçaste, Reginaldo atrevido? Senhor rei, da caça venho, mas não a trago comigo. Que eu trazer caça real, a vassalo é defendido. Só vos trago uma cabeça, a minha, dai-lhe o castigo. Tua sentença está dada, morrerás por atrevido. Vedes ora o bom do rei, dando voltas ao sentido? Se mata a bela infanta, fica o meu reino perdido. Para matar Reginaldo, querido pequenino, metê-lo-ei numa torre, por o princípio de castigo. Dizei-me vós, meus vassalos, pois tudo tendes ouvido, que mais justiça faremos neste pajem atrevido? Respondem os condes todos, e muito bem respondido. Pajem de rei que tal faz, tem a cabeça perdido. Já o meteram numa torre, já o vão encarcerar. Mas ano e dia é passado e a sentença por dar. Veio a mãe de Reginaldo, o seu filho, a visitar. Filho, quando te pari com tanta dor e pesar, era um dia como este. Teu pai estava a expirar. Eu, com as lágrimas nos olhos, filho, te estava a lavar. Cabelos desta cabeça, com eles te fui limpar.
E teu pai já na agonia que me estava a encomendar, enquanto fosses pequeno de bom ensino te dar, e depois que fosses grande a bom Senhor te entregar. Ai de mim, triste viúva, que te não soube criar, a El Rei te dei por amo, que melhor não pude achar. Tu vais dormir com a infanta de teu senhor natural? Perdeste a cabeça, filho, que El Rei te mande cortar. Ai, meu filho, antes que morras, quero ouvir o teu cantar. Como hei de cantar, minha madre, se me sinto já afinar? Canta, meu filhinho, canta, para haver minha benção, que me estou lembrando agora de teu pai nesta prisão. Canta-me o que ele cantava na noite de São João, que tantas vezes me ouviste cantar com o meu coração. Um dia antes do dia que é dia de São João, me encerraram nestas grades para fazer penação. E aqui estou, pobre coitado, metido nesta prisão, que não sei onde o sol nasce quando a luz faz serão. De suas varandas altas, El Rei andava a escutar. Já se vai onde a princesa pela mão a foi buscar. Anda a ouvir, oh minha filha, este tão lindo cantar, que ou são os anjos no céu, ou as sereias no mar. Não são os anjos no céu, nem as sereias no mar, mas o triste sem ventura a quem mandais degolar. Pois já revogo a sentença e já o mando soltar. Prende-o tu, infanta, agora, pois contigo há de casar. Mais nada, mais nada. Onde é que eu disse? Sem ensaios, não é? Sem ensaios. Onde está o disse o ofendido era defendido. Muito bem, meus amigos, estamos no final do nosso programa de hoje. Foi um prazer estar convosco, estes ilustres 4 poetas e escritores que vieram aqui para nos apresentar o Orgânico. Orgânico que volta a referir causas, 5 poetas, por a mesma causa. Um cumprimento a todos vós por terem cá estado connosco, foi um prazer ter-vos cá. Também um grande abraço para o André Lamas Leite, que não pôde cá estar, ao David Cardoso, que colaborou mais uma vez, a Helena França, tem sempre o gosto, e ao Dr. Luís Quintino, que também entrou pelo telefone, não é? Para vos deixar aqui uma grande palavra. Meninas, lá para casa, beijinhos e abraços. Eu quero agradecer a estas pessoas que estão justamente aqui para partilhar connosco esta solidariedade que é tão precisa hoje em dia. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Foi Voz dos Sentidos, obrigado por terem estado connosco. Marcaremos presença novamente na próxima semana. Fiquem bem, boa noite. Até a semana. Voz dos Sentidos. Voz dos Sentidos. Um programa inteiramente dedicado aos livros, às palavras e à poesia. Olá, amigos ouvintes, onde quer que se encontrem. É com muito gosto que vos dedicamos esta hora. Quinta-feira, a não perder, das 20 às 21 horas. Com Eduardo Jorge, Clara Oliveira e Maria Mar.